Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse programa. Eu sou a Paula Leão e nós estamos começando mais um A Hora do Intervalo. Nosso programa de toda quarta-feira, 1h da tarde, com os mais diversos assuntos sobre o método Pilates para fisioterapeutas, estudantes, profissionais de educação física e instrutores de Pilates do Brasil e do mundo. E hoje o tema do nosso programa será a escoliose. Vocês sabiam que nós estamos no Junho Verde, o mês de conscientização da escoliose? E por isso nada melhor do que falarmos sobre um tema muito importante que está cada vez mais aparecendo dentro dos estúdios de Pilates. Se você é instrutora e ainda não atende crianças, vai chegar, crianças e adolescentes com escoliose, vai chegar para você, eu te garanto. Então pega teu caderninho e vem para essa live com a gente que vai ter muito conteúdo que é pro seu dia a dia. E eu convidei uma especialista na área, minha colega querida Mirla Moreira, que já deve estar chegando aqui, para um bate-papo para a vida real do fisioterapeuta, estudantes que trabalham com escoliose. Então aqui, primeiro, eu dou o meu oizinho pra minha galera. Quem tá chegando aí, eu quero meu oizinho, sabendo de onde vocês estão, até a Mirla chegar. Pega seu cafezinho, vem chegando. Hoje eu tô com um cafezinho aqui também. Quero saber de onde vocês estão falando. Cadê a minha galera de fé? Porque eu já tô aqui com tudo pronto. Preparei várias perguntas pra Mirla também. E se você trabalha num estúdio de Pilates e tem outros colegas, eu vou te pedir um favor. Manda essa live pro seu colega. Manda. Porque isso vai fazer a diferença no dia a dia dele de Pilates. Olha aí, ó. A Kelly, de Rio do Sul, Santa Catarina. Mari, minha amada. Mari, querida, lá de Portugal. Minha parceira, minha embaixadora do Pilates na escola em Portugal. Oi, Vani, que bom, assunto importantíssimo, que bom te ver aqui. Vai chegando, olha aí, ó, minha galera de fé, minhas amigas. Beta, minha aluna de Brasília, claro que lembro de você. Cris, boa, tá sempre aqui, querida. Joana, tá na rua? Ótimo, vamos lá, vai ouvindo no fone. Quem mais? De Portugal, Julie, sejam bem-vindas. Tem gente do Brasil e do mundo, por isso que eu disse, é do mundo essa live. Então, venham entrando, e o objetivo aqui é esclarecimento, tá? Eu sei que tá todo mundo na correria, ninguém tem tempo, e eu quero ser direta ao ponto. Tenho muitos apoiadores nessa live, enquanto a Mirla tá chegando, olha, Ribeirão, vai entrando. Quero falar dos meus apoiadores, tá? Que estão sempre comigo e apoiando todos os meus projetos. E claro que todos eles têm cupons de desconto e promoções para quem são os meus seguidores, estão sempre comigo. Começando pela Equipe Pilates, a empresa dos equipamentos que eu uso no meu dia a dia, para mim a melhor empresa de equipamentos, também, que é do Rio de Janeiro, mas que também está conquistando o mundo com seus equipamentos de grande qualidade. Quem precisa trocar equipamentos, comprar equipamentos, acessórios, fala comigo, porque vocês que são minhas alunas têm desconto especial com o meu cupom, tá? Renove Fitness, que tem o nosso higienizador de equipamentos e assistência técnica para equipamentos também, tá? No Brasil inteiro. Então, se vocês precisarem, o higienizador é maravilhoso, depois eu mostro, tá? Precisarem de assistência técnica para equipamentos e um higienizador de alta qualidade, tem várias promoções, tem cupom da Paula também. A Unifecaf, parceria Universidade de São Paulo, que tem polos no Brasil inteiro, tá com um novo polo aqui em Porto Alegre, vai ser nossa parceira em breve, vocês vão saber muitas novidades que nós estamos fazendo em parceria com uma universidade para estudantes de fisioterapia, de educação física. Nós vamos revolucionar esse mercado da graduação, se preparem, tem muita coisa legal acontecendo aqui. Seu Físio, sistema de gestão, o que eu uso para gerir tudo o que acontece aqui no Pilates na escola e que agendas, pagamentos, evoluções, tudo que a gente precisa tá lá dentro do Seu Físio. Isso eu vou também compartilhar lá no meu grupo VIP com todos vocês. Então, bora! Acho que a Mirla já deve estar aqui. Seguinte, quem quer receber o presente que a Mirla vai deixar, o resumo dessa live, tem que estar no grupo VIP. Todo mundo tá no grupo VIP? Tem um linkzinho. Me digam se tá aparecendo o linkzinho aí, gurias. Digam aí pra mim. Tá aparecendo o link pra vocês?
Escrito grupo VIP. Alguém tem que me ajudar aí, enquanto eu vou... Tá aparecendo... Oba! Então tá. Entra lá, que no final dessa live vai ter presente, vai ter tudo pra vocês, tá? Mas é só pra quem tá lá no grupo VIP. Combinado? Entra lá, se tu não tá... Se tu já está, só fica. Chegou, minha querida! Vou chamar a Mirla então, pra gente ir direto ao assunto. Simbora! Pera aí, Mirla. Deixa eu achar aqui pra... Achei. Pera aí. Boa tarde, bom dia! Tudo bem, Boa tarde, querida? tudo bem? Nem foi combinado, hein? Mas, Nossa, é verdade, ó, tô de nem verde, mas foi. é em comemoração ao Junho Verde, né? A Mas é gente tinha claro, que vir. é claro. Seja bem-vinda. Estamos aqui, Ah, então, começando mais uma hora do intervalo com esse assunto que precisa ser falado, né? Então, é um assunto que é quase uma utilidade pública, né, Mirla? Então, eu quero primeiro, antes da gente já ir direto, que eu falo, né? Hoje a galera tá na correria e a gente tem que dar aquelas informações que a galera vai usar no dia a dia mesmo. Então, mas eu quero que a galera te conheça. Então, obrigada por aceitar o meu convite. E você pode falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência com esse assunto tão importante, antes de eu fazer ó, o meu interrogatório. primeiramente, eu quero agradecer, Paula, até para você por você abrir esse espaço, né, e conseguir levar não só para muitos profissionais, mas para pais, mães, né, que estão aí assistindo e que em algum momento vão assistir, para falar um pouquinho sobre o Junho Verde, o mês de conscientização da escoliose. Eu falo que é como qualquer outra condição da nossa vida que a gente tem que dissipar, porque as pessoas não conhecem. A gente vai falar mais sobre isso à frente, mas eu acho que quanto mais a gente fala de assuntos que não são corriqueiros da nossa rotina, do nosso cotidiano, mais a gente detecta antes, mais a gente trata de forma leve. E assim, eu tenho alguns casos para contar para vocês aqui. Eu acho até que nosso tempo é curto para tanta coisa que dá para a gente conversar aqui, mas eu sei que Verdade. a gente vai ter outras oportunidades, mas mostrando o quanto é mais comum do que a gente imagina. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Parabéns a todos os profissionais, pais, mães, todos que estão aqui. Eu sei que não é fácil 1 hora da tarde, né? No meio da nossa loucura, do nosso dia a dia, vocês estarem aqui, mas aproveitem, absorvam. Se tem pergunta, mandem. E se caso a gente não conseguir responder sua pergunta hoje, manda para Paula depois, ela me envia, a gente bate esse papo, a gente marca um outro encontro, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que se aprofundar cada vez mais. Eu sou Nicola Maravilhosa. Moreira, eu sou fisioterapeuta, né? Sou referência em escoliose. Hoje eu atuo, eu falo que 90% da minha agenda hoje são as escolioses. Sou formada aí há 13 anos, agora quase 14 anos. A gente se orgulha de falar disso, né? Olha, quase 14 anos, porque parece que foi ontem. E muito legal saber que nessa trajetória desses quase 14 anos formada, eu me encontrei numa área de atuação, eu me encontrei na fisioterapia, eu não imaginava o poder que a fisioterapia tivesse, né, assim, num ser humano, numa pessoa, né? Eu lembro que quando eu me formei, as pessoas falavam para mim, a minha volta, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido isso, do tipo, ah, mas será fisioterapia? Será que é para você mesmo? Será que vai dar bom? Será que não? E hoje a minha família fala, meu marido, a minha irmã, eles falam, você nos surpreendeu, porque a gente não enxergava a fisioterapia desse jeito. Que E eu acho legal. que por isso que a minha missão vai cada vez mais longe, né? Hoje eu sou especialista em coluna vertebral pela Santa Casa de São Paulo, sou formada pelo método Schroth, Lyon e ali Uhum. no início do BSPTS, e tô indo nessa trajetória, ajudando fisioterapeutas para que eles se tornem referência no tratamento da escoliose, independente, né, do local onde eles atuem hoje, mas que eles possam receber essa pessoa e saber o que fazer, porque muitas vezes você recebe e a gente não tem noção do caminho que a gente deve seguir. Perfeito. Então, essa é uma breve trajetória aí que eu tenho. Maravilhosa. E Mila, o que eu quero trazer para esse nosso conteúdo de hoje existem muitos mitos e verdades, né? Então, assim, além de desconhecimento, existe ainda os mitos. Então, muitas coisas que se enraizou, não sei quando, nem por quê, e em que momento, mas que todo profissional
precisa saber o que é verdade hoje, o que a ciência está falando sobre esse assunto, né? E não é à toa que a gente precisa ter um mês específico de conscientização, né? Então, hoje é algo que afeta. Eu até dei uma olhada aqui mais profunda em números, até para a gente entender um pouco mais. De 2 a 4% da população, isso é muita coisa, né? Que tem essa escoliose e que muitas vezes os pais tratam como algo que vai passar, vai crescer e vai melhorar. E a gente sabe que não é bem assim, e não só os pais, talvez alguns profissionais ainda tenham esse pensamento. E está aparecendo cada vez mais no ambiente do Pilates. Grande parte aqui do meu público atua em estúdios de Pilates, tá? Então, trabalhando com crianças e adolescentes ou até com adultos. Então, eu acho que a gente precisa tirar as principais dúvidas, trazer mitos, verdades e esclarecer também pensando no público final, nos pais que estão aí nos ouvindo, tá? E aí até te perguntei, esse mês da escoliose, o que no teu dia a dia, né? Tu percebe que isso também vem aumentando cada vez mais a demanda no teu consultório e no teu dia a dia de trabalho? Você sabe que, ó, já vou falar, a gente falou de mitos, né? Eu acho Aham. que eu já vou começar com um mito importante, que é o mito que eu digo no sentido de qual é a indicação médica. Normalmente, então aqui muitos profissionais, inclusive tem uma profissional que é a Ana Lúcia. Você acredita que eu conheci você por ela? Ana, Olha! querida, ela é sua aluna aqui do Sim, há Escoliose na muitos anos. Prática, e ela que me Legal. falou, Mila, Paula Leão, ela falava Paula Leão, a Paula Leão, eu Que falei, quem é a Paula legal. Leão? Isso, sei lá, uns 3 anos que eu te conheço, acho que até um pouco mais. E, oi, Ana, só para falar um oizinho para ela aí, Que bonitinha. legal. Mas essa coisa de mitos, né, é uma coisa que acontece muito e tem muita indicação médica hoje, hoje não, sempre, né? Tá. Tratar escoliose no ambiente de Pilates, com Pilates. Então, assim, ó, eu descobri que minha filha tem escoliose, eu vou passar no médico. Muitos médicos ainda vão lá e prescrevem Pilates para tratar a escoliose. E, por um ponto, eu acho bom, porque ele está encaminhando para profissionais que, a primeiro momento, é para eles terem a mente aberta e entender: caramba, estou lidando com uma condição que é silenciosa, progressiva e complexa. Então, isso já me mostra que eu não posso tratar com os mesmos exercícios que a dona Maria está fazendo ali. Então, isso já é uma clareza. E hoje, né, com a ciência aí, com a tecnologia, na verdade, o marketing, que a gente está trazendo todas essas informações, esses profissionais eles estão ficando mais atualizados. Como nós ficamos em algum momento. Em algum momento a gente também Perfeito. achou. Eu já tratei, um outro mito é tratar escoliose com RPG. Eu tratei por 2 anos da minha vida, quase 3 anos da minha vida, só com a reeducação postural global. E eu não via resultados. Foi no dia que eu mudei a minha forma de pensar e procurei a prática baseada em evidências e eu encontrei os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, que é o que a gente tinha de mais resultados ali. Inclusive, não tem, acho que deve ter 1 ou 2 artigos falando sobre RPG para escoliose, inclusive para Pilates. Nós não temos evidências de que o método Pilates é tratamento para escoliose. Mas, pensando em todo esse mito, né, o que a gente tem entendido sobre o indicativo de tratamento, por exemplo, que são os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, baseado em 7 escolas, que trazem 4 princípios importantes: correção tridimensional, estabilização da postura corrigida, treino de atividade de vida diária e educação do paciente. Se você Perfeito. usar esses 4 princípios dentro do ambiente de Pilates, olhando para a mecânica, para a biomecânica da escoliose do seu pacientinho aí, você já está fazendo um tratamento seguro e baseado em ciência. Acho que Perfeito. essa clareza a gente precisa ter cada vez mais, sabe? Então, um dos mitos Maravilha. é: não trate com o método Pilates, mas trate no ambiente de Pilates. E quando você recebe esse paciente, a ideia é: eduque a família. Olha, o que hoje nós temos de mais atual não é usar o Pilates para tratar o seu filho, mas fica tranquila, fica tranquilo, porque aqui nós temos uma especialidade voltada também para escoliose, e aí você consegue atuar com mais excelência, sabe? Até porque nós temos um ambiente que favorece uma diversidade grande de exercícios, né? Tanto o ambiente como equipamentos, etc. E que o profissional que entende de biomecânica, né, consegue entender como ele vai trazer essa
não só a biomecânica, mas de progressão também da escoliose, enfim, tudo que ela está envolvida, como que ela vai trazer esses benefícios para o paciente. Mas assim, a gente já foi direto para o tratamento, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho, Mila, porque eu acho que tem coisas mais básicas que talvez os profissionais precisem saber antes, tá? Todo mundo, acredito aqui, que está na área da fisioterapia, sabe que ela é uma alteração das curvaturas, que ela é tridimensional, que além de lateral ela é rotacional, enfim. Porém, a gente sabe que tem a questão dos graus, né, da evolução, e eu acho que isso é uma coisa que gera muita dúvida ainda, tá? Então, eu queria que a gente trouxesse um pouquinho essa questão dos graus, vamos dizer assim, o que é considerado uma escoliose leve, o que é considerado uma escoliose moderada, o que é escoliose grave, aquela que é cirúrgica, a questão dos coletes, como que, de uma forma geral, a gente pode classificá-las? Legal, muito bom. Ó, vamos pensar que escoliose, ela é uma condição da coluna, como a Paula falou, tridimensional. Então, ela afeta tanto o plano frontal, olha lá, eles falaram que travou. Não, vai que Travou? não Pode travou, não ir? travou. Ah, Tá então bem. tá bom. O plano frontal, então pensa que você olha esse paciente de frente ou de costa, existe uma inclinação. É aí que entra o ângulo COB, que é o que a Paula acabou de falar, que a gente vai falar sobre ângulos e a sua gravidade da curva. Mas, só para eu contextualizar essa parte, quando eu olho esse paciente de lado, então pensando no perfil sagital, eu preciso encontrar nele curvas fisiológicas de cifose, de lordose. E normalmente o paciente com escoliose, ele vem muito retificado. Ele vem quase que uma lordose na torácica, que dá até uma agonia Uma de se agonia. ver. É aquela retificação específica ali daquela curvatura que nós chamamos isso, né, de uma alteração, uma retificação, uma lordotização na torácica, que é uma alteração no segundo plano, então no plano sagital, ou eles vêm muito cifóticos. Então, Ok. a gente chama de cifoescoliose, que é uma hipercifose associada a uma escoliose no plano frontal. E também a gente tem que olhar para o terceiro plano, já que ela é tridimensional, que é quando eu faço um corte no meio desse paciente. Se eu olho ele de cima, a gente vai ver uma rotação dessas vértebras. Consequentemente, todas as estruturas ali adjacentes, né, tudo que envolve essa vértebra, costelas, ligamentos, escápula, todo mundo externo, todo mundo vai acompanhar esse movimento e por isso que a gente enxerga uma gibosidade posterior. Então, essa é a condição tridimensional. Só que eu só vou diagnosticar uma escoliose quando ela tem igual ou maior que 10 graus de Cobb associado à rotação vertebral. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer a medição do Cobb, a gente vai encontrar lá, sei lá, 10 graus, 11 graus. Mas quando você olha para os pedículos lá no raio-x, então quando você pega o raio-x do paciente e você vai olhar aquelas duas bolinhas, eu brinco que são as minhas orelhas, né? Pensa que a minha cabeça é uma vértebra, as duas bolinhas são os pedículos, que inclusive é onde os cirurgiões eles fazem eles colocam os parafusos, né, ali na hora da cirurgia de escoliose. Então pensa que a orelha é os pedículos. Ela vai rodando o pedículo que está lá posterior, que eu não estou enxergando mais, ele está indo lá, e o anterior. Então, quando eu penso, olhando para esse raio-x, eu não enxergo essa rotação, pode ser que eu esteja só lidando com uma atitude escoliótica. Então, assim, é um paciente que tem uma postura escoliótica, uma atitude escoliótica, não necessariamente, às vezes ele tem um vício postural. Certo. Agora, quando é associado igual ou maior que 10 graus de Cobb, associado à rotação da vértebra, aí eu já posso levar em consideração, olha, temos um diagnóstico de escoliose, tá? Então, ó, aí voltando para os ângulos, abaixo de 10 graus, a gente chama de atitudes escolióticas, a gente observa ou a gente acompanha. Como eu sou mãe também, você também é, você sabe muito bem, eu sou. Não, eu não sou. Você não é? Não sei por que eu achava que você era mãe. Eu sou mãe de muitas crianças, né? Ah, então é por isso, acho que eu vejo tantas crianças. Ou eu tô chamando um bebezinho aí, tá? Não sei. Será? Desculpa, eu sou meio bruxinha, tá? Brincadeiras à parte, mas como eu sou mãe, eu sou muito aquela pessoa que quer pecar pelo excesso. Porque como eu vejo tantos casos, assim, ó, eu até falei com uma físio hoje sobre isso. Teve uma mãe que veio pra mim, a filha dela tinha uma curva de 37 graus. Aí ela falou, não,
deixou passar. Não sei se por quesitos financeiros, por vários pontos, deixou passar. Um ano depois ela voltou. A filha dela tinha uma curva de 79 graus. Meu Nós Deus! fizemos 2 anos de pré-cirúrgico, esperou pelo SUS, fez a cirurgia, precisou fazer 2 cirurgias, porque uma das cirurgias, o pino estava quase pegando a traqueia dela, aí ela teve que refazer a cirurgia. Então, assim, como eu vejo casos todos esses anos, um mais absurdo do que o outro, eu peco pelo excesso. Hoje, meu marido levou minha filha para tirar uma carizinha, era uma mini cárie. Eu falei, amor, vai tirar. Porque uma cárie, ela pode virar um monte de outras coisas Sim, depois. Então, sim, sim. assim, a gente tem que pecar pelo excesso. Abaixo de 10 graus, apesar de a gente olhar para esse paciente e entender que não é uma escoliose, mas eu trato de forma leve. Aí você faz exercício. Bom, a gente vai falar de exercício depois, né? Não vou Depois. falar agora. Isso. Mas a Aí. gente trata de forma leve. De 10 ali, tá? De 10 até Tá, 20 graus, 24 graus, a gente trata com exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Então, aí a gente tem uma escoliose que nós chamamos de escoliose leve a moderada. certo, Acima de 20 graus, por que eu falo acima de 20? Crianças abaixo de 10 anos, acima de 20 graus, eu já tenho indicativo de colete. certo, Acima de 10 anos, a gente indica colete ali em torno de 24, 25 graus, tá? Então, certo. só para você ver por que abaixo de 10 anos eu indico colete antes. Porque a maturidade esquelética deles é muito baixa. Então, eles têm um potencial de crescimento ósseo muito grande. Isso mostra que é uma curva que vai progredir muito, entende? Então, assim, vamos colocar de 20 a 45, 50 graus, nós indicamos na fase de crescimento colete 3D, coletinho, tem um aqui, ó, bonitinho, colete 3D, mais exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Não é nenhum só e nem outro só, são os dois juntos, é um tratamento em conjunto. É igual emagrecer só com alimentação. Claro. Ou emagrecer só com exercício. Não dá, tem que andar as duas coisas junto para ter saúde. É mais ou menos isso. Uhum, E uhum. acima de 50 graus, segundo hoje, né, o que a gente tem de mais atual na ciência, Cirurgia. cirurgia. Isso. E a gente pode fazer o pré-cirúrgico depois e o pós-cirúrgico, né? Depois pré e pós-cirúrgico desse Perfeito, paciente, tá? perfeito. Uma coisa importante para os pais. Para a gente também, como profissional, orientar os pais. A gente conhece alguns testes que a gente tem muito simples, mas como os pais podem observar o que eles podem, no dia a dia, estar enxergando no seu filho, que pode ser um indicativo de buscar um fisioterapeuta, de buscar ajuda profissional. Perfeito, ótima pergunta. E ó, eu vou falar tanto para os pais, mas eu sei que tem muitos profissionais aqui. Vocês podem, aproveitem esse mês ou o ano inteiro. Esse mês é só porque esse mês é uma forma da gente fazer o É, movimento, né? Mas de vocês fazerem eventos, fazerem uma manhã de rastreio da escoliose no seu estúdio Pilates, no estúdio Pilates que você trabalha, o rastreio escolar na escola do seu filho, na escola da sua sobrinha. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que é importante, essas crianças precisam, e aí os pais, tá? Pega seu filhinho na hora de, sei lá, vai tomar banho, sua filha na hora do banho, prende o cabelinho, se tiver de topinho, mantém de topinho com as costas bem de fora, às vezes de calcinha, ou a gente que vai fazer o rastreio, shorts e um topinho, inclusive eu tenho um top aqui, ó, que eu indico muito para vocês terem nos estúdios de vocês. Esse top é da Majô, tá? Procurem ela, Majô Escoliose, ela é maravilhosa. Tá vendo que ele aparece bem as costas? Então, eu tenho um M e um P para as minhas crianças, porque às vezes eles não têm, eles vêm com aquele legal. stop nadador. Primeiro indicativo, altura dos ombros, um lado mais alto do que o outro. Então, você pede para o aluninho, né, para o paciente ficar ali, altura dos ombros, o seu filho olha numa parede lisa, altura dos ombros, marcação da cintura, escápula. Você começa a enxergar assimetrias, ou seja, um lado é diferente do outro. Às vezes, um posicionamento de um quadril indo mais para um lado, inclinando, rodando. Olha o umbigo desse aluno, desse filho. Às vezes o umbigo do aluninho ali, do paciente, pensa que meu nariz é o meu umbigo. Às vezes ele tá assim, ó, olhando Uhum. lá para a porta, ao invés de estar olhando para frente. Isso mostra uma rotação tanto de lombar ou uma rotação pélvica. Então você costelas de frente, você vai ver que a costela, um lado é mais alto do que o outro. E não precisa ser uma deformidade muito grandiosa, são pequenos detalhes que você fala, não tá igual um do outro. Inclusive, a minha sobrinha, Paula, agora a gente, na verdade, já faz um tempo que eu tô falando pra minha irmã, eu quero ver, eu quero ver. A gente percebeu que a mama dela, um lado é diferente do outro, que isso é até comum no processo Não. de desenvolvimento, Aham. né?
Mas Uhum. tá muito diferente. E a costela dela, de um lado para o outro, tá mais evidente. E aí eu falei, não, enxerguei esses pontos, eu vou fazer um teste que chama teste de Adams, que é o Perfeito. paciente em pé, pés paralelos, na altura do quadril, você pede para ele juntar as mãos e ele vai flexionar o tronco à frente. E é quando a gente vem de costas e a gente vai olhar, será que existe um lado mais alto do que o outro? Né? A gente tem um aparelhinho aqui, que os pais não vão ter, mas você pode usar o nível do celular, sabe nível de pedreiro, só que o nível do celular é a Aham. mesma coisa. Esse chama escoliômetro, mas é um típico nível. Quando a gente vai passando ali, ó, nas costinhas dele, a gente vai vendo que essa bolinha tá andando, tá vendo? Se eu Perfeito. encontro mais que 5 a 7 graus no escoliômetro, que não Poliômetro. tem nada a Não é o ver com COB, COP, nada a ver isso. com COB. Ele chama ART, é ângulo de rotação de tronco. Mais que 5 a 7 graus, junto a esses dados clínicos, marcação da cintura, uma escápula, uma costela, batata. Pede um raio-x, porque pode Perfeito. estar desenvolvendo uma escoliose. E Mila, até para o dia a dia dos pais, talvez que não parou para olhar, até em fotos, né? As fotos, quando a gente vê aqueles padrões, que ele está sempre inclinado para o mesmo lado, ou o vestido da menina, uma alça que está sempre caindo para aquele mesmo lado, são sinais muito sutis, simples, mas que já Exato. podem dizer alguma coisa importante, né? E tem outra coisa, ó, isso aí que você falou, a alcinha que cai demais de um lado só. Observem, essa semana uma das alunas mostrou isso. Eu fui palestrar num congresso de assimetrias cranianas e torcicolo congênito agora, lá do pessoal do shopping ortopédico. E nós estávamos associando isso às escolioses. Não que seja a causa, tá? Nós não temos evidência, não quer dizer isso. Certo. Mas observem esses bebês que não tratam os seus torcicolos, né, as assimetrias quando bebê. Ela mostrou uma foto da criança do RG dela, bebê. E a criança, o bebezinho assim, ó. Foi ver o menino adulto agora, adulto, sei lá, 12 anos de idade, a cabecinha dele aqui, ó. E aí, às vezes, a gente acha que é uma escoliose e não é uma escoliose. Só que a gente precisa tratar como se fosse uma escoliose funcional, por conta de um Perfeito. torcicolo não tratado, sabe? Então, assim, por isso que tem Perfeito. que olhar. É igual ou maior que 10 graus de Cobb associado à rotação vertebral? Então, a gente precisa entender isso um pouquinho. Outra coisa também em relação, você falou, né, de cair cabelos longos. Pai e mãe, observem. Se as meninas estão com esses cabelos compridos, camisetas muito largas, se escondendo, não toma banho mais perto, não mostra o corpo, gente. Ai, não quero ficar na piscina, tenho vergonha do meu corpo. Vejam, porque se ela tem vergonha do corpo, provavelmente ela já viu um vídeo no TikTok e ela começou a comparar com o corpinho dela e falou: caramba, olha, aquela menina tem a mesma coisa que eu e ela não tá conseguindo contar para os pais, porque é isso que chega aqui para mim. Então, cuidado com esses adolescentes, principalmente as A crianças, né? fase, né? Da A adolescência, né? adolescência é mais difícil porque eles se escondem. A criança não, a criança a gente ainda tem, Verdade. consegue visualizar ali. Então, será que eles não estão se escondendo demais? O porquê que eles estão se escondendo? Então, é um detalhe que a gente precisa olhar também. Mirla, até queria saber da tua experiência. Aqui eu tenho uma experiência que é muito interessante e que acho que é uma dica também para os profissionais aplicarem nas suas aulas, nos seus atendimentos. Eu peço para a criança desenhar, se desenhar. Gente, é inacreditável. Elas, não importa a idade, elas desenham seus desvios. É muito legal, né? É muito incrível, porque você não pode não ter falado sobre o assunto, ela pode nunca ter ouvido falar. Eu tenho até uma série, quero fazer um conteúdo sobre isso, mostrar alguns desenhos, desde rotações. A Mariana está aqui, minha embaixadora de Portugal, também tem uma super experiência. A gente fez um trabalho juntas aí. Ela também trabalha com a questão craniana da osteopatia lá, então é muito legal. E a gente viu assim, ó. As crianças desenham inclinação, rotação, ombro mais alto, desvio de uma perna mais curta que a outra. E você vai fazer a análise na parte clínica, bate direitinho. Que legal, que Então, legal. assim, pede para a criança, se você está no seu atendimento, pede para ela se desenhar no início do seu atendimento. Antes dela entender o porquê ela está ali, talvez, vai te mostrar coisas que você nem imagina que ela se enxerga. Né? Então, é bem interessante da gente trazer. Eu me lembrei disso agora. E Quero te mostrar, vou mostrar uma coisa para vai, vocês. Você falou vai. disso? A gente, sem querer, aconteceu esse quadro aqui, ó. Olha, E aqui é uma delas. Olha a ó, marcaçãozinha da cintura. olha ali.
Aham. Aqui ela se fez de colete. Deixa eu ver aqui, não tá aparecendo bem, peraí. Olha lá. Ali, tá, deu. Aham. Ela se fez de colete. E assim, é isso, na verdade, eles têm uma visão. Mas eu vou te falar até uma coisa, o inverso, tá? O paciente com escoliose, principalmente as curvas que estão começando a se desenvolver, curvas graves, eu percebo muito assim aqui na clínica, de que eu pergunto assim para eles, ou até peço para eles desenharem, que isso é muito legal, tenho usado bastante aqui também. Nos últimos tempos, antes eu não fazia isso, mas eles se descrevem normal. Ok. Porque eles não entendem que eles estão tortos. Às vezes, eu falo assim para eles, para em frente ao espelho, não explico nada. No primeiro dia, na avaliação, façam isso aí. Relaxa o corpo e fecha os olhos. Daí ela tá lá, né? Aí eu pergunto, como é que você tá? Como é que você se percebe? Daí ela fala, ah, tia, tô normal. Ah, Uhum. normal, tá normal. Aí eu vou lá, ajusto ela, daí ela fala, ai meu Deus, Tô tá torta. esquisito. Então, na minha visão, ela tá alinhada, mas na percepção, Claro, por conta da alteração de sistema vestibular, claro. visual, proprioceptivo, ela se enxerga de uma outra forma. E aí vem o inverso, olha que maluco. No primeiro dia, ela se desenhou normal, até com algumas alterações, mas com o tempo elas vão entendendo tanta correção delas, que daí elas começam a se desenhar do jeito que elas estão realmente. Porque daí agora ela sabe que ela tem uma curva à esquerda, a outra à Ah, direita, a claro, cabeça sim. inclinada para Sim, cá. Eu sim. falo, gente, que doido. E eu preciso que eles saibam. Eles têm que entender É, esse tipo de porque isso curva, faz né? parte da adesão, né? Eu acho que esse é um É. dos grandes desafios, que eu acho que o profissional também passa por isso dentro do seu ambiente de trabalho, que é adesão. Porque por mais que a gente saiba, tem que fazer exercícios específicos, é importante que ele tenha educação, a gente não pode dizer que para todos isso vai ser algo que ele vai gostar de fazer, né? Então, infelizmente, a gente tem que trazê-los para o movimento. Nós, dentro do Pilates Kids e do adolescente, não específico no tratamento, a gente tem que trazer o lúdico, tenta trazer o máximo desse lúdico para que a criança e o adolescente façam uma adesão ao movimento, que muitas vezes eles nunca se movimentaram, né? Então, ou porque a gente sabe que a gente está vivendo a era do sedentarismo, né? Então, trazê-los para o movimento já é um desafio. Quanto mais para um tratamento muito mais Específico, que né? exige, exato, que exige dessa questão dele, né? Então, como funciona, como é que tu vê isso dessa adesão? E depois eu quero fazer umas dúvidas que tiraram, porque eu sei que tu tem um tempo mais curto, que me fizeram Sim. algumas perguntas. Vamos lá. Essa coisa da adesão, primeiro que você falou do lúdico, gente, mesmo com o específico, continuem Também tem que lúdicos ser desse lúdico, né? jeito. É, Claro. principalmente para criancinhas abaixo de 10 anos. Acima de 10, eles até compreendem algo muito mais, mas É, ainda assim, tem um jogar uma bola, tem um sentar e levantar, tem uma perfeito. marcha, tem um desenho, Uma ainda assim. linguagem, né? Isso, uma linguagem, exatamente. Várias vezes eu paro aqui para falar a linguagem do adolescente, que é o que ele pede. Imagina as crianças Exato. pititicas eu querer ficar falando termos técnicos, né? Então, assim, mantenham isso, que isso é maravilhoso. A gente também faz isso por aqui. Agora, um outro ponto, pensando em adesão, eu acho que esse é o maior dos desafios. Adesão do paciente, adesão dos pais. Por isso que eu falo que fazer métricas é muito importante. Ou seja, foto de antes, vídeo de antes, sentando e levantando, Boa, caminhando. Por quê? Porque quando você mostra, às vezes em 3 meses, 4 meses, uma boa, certa evolução, eles se estimulam para com continuar certeza. fazendo. Porque assim, a cultura, como você mesma falou, né? A cultura do nosso país não é uma cultura de atividade física, infelizmente. Eu acredito que isso vai mudar, né? Eu espero, eu sou uma pessoa muito otimista nessa vida, mas que isso vai mudar, mas não é algo que os filhos enxergam os pais fazendo. E quando os pais não fazem, É, por que é que esses filhos vão fazer, né? Então, verdade. é mais ou menos isso, assim, é uma cultura difícil de se colocar. Eu acho que o maior ponto, aderência, é o nosso grande desafio aqui. Ok. Vamos lá para o mito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui para nós. Mas eu tenho um mito que eu acho que é antigo e tu vai me ajudar aí. Exercícios para os dois lados. Ah! Tem ou não tem? É ou não é um mito, né? É É um uma mito. questão ou não é? É uma questão Ainda é uma questão que gera importantíssima. muita dúvida, É, certo? é Então, muito, muito. vai. Tudo contigo. Passei a Posso? bola. Vai. Ó, quando a gente pensa em exercício para os dois lados, o que a gente tem que pensar?
Se você, o tipo de exercício que você está fazendo, independente se é 5 de um lado, 10 do outro, Ok. num dos movimentos que você está fazendo, você está piorando a curva. Você pode até melhorar Tá. no outro, né? Vamos supor que eu estou fazendo, sei lá, uma inclinação aqui para eu abrir essa curva que eu estou tendo desse lado. Então, eu tenho uma curva, estou abrindo. Só que se eu for fazer menos desse lado, eu vou estar piorando. E o lado que eu estou piorando, ele já tem uma predisposição para ser, né, para ter esse ciclo vicioso. Existe um ciclo vicioso acontecendo nessas estruturas ósseas, tanto né, Fundamental. vértebras, isso, ligamentares, disco intervertebral. Inclusive, no último congresso que eu fui de escoliose, o Dr. René Cassellet falou muito sobre o primeiro mecanismo que ele tem estudado, que pode ser onde se começa a se desenvolver a escoliose, é no disco intervertebral. E aí a gente fica sobrecarregando, fechando a curva, sobrecarregando. Então, esse é um primeiro ponto. Aí lembra, alguém perguntou dos 4 pilares e entra aí. Ah, ok. Se um dos primeiros pilares é a correção tridimensional, isso já me mostra que a primeira coisa que eu preciso fazer é colocá-lo na melhor postura possível para ele. Então, se a melhor postura possível para ele é abrindo uma curva aqui, lombar à direita, uma torácica à esquerda, eu preciso manter essa postura corrigida, que é o segundo pilar, em qualquer atividade. Num gato, Perfeito. 4 apoios, numa marcha, num pular, num salto, num jogar uma bola, numa faixa elástica, no que for. Manter a postura corrigida. E aí vem os outros pilares, né? Mas é isso. É mito, pelo amor de Deus. Se você for fazer exercício assimétrico, ele primeiro precisa estar na postura corrigida. Se ele tá Ótimo. perdendo a postura corrigida dele, ele tá piorando a curva dele. Perfeito. E uma das coisas que a gente escuta tanto dos pais, mas ainda tem profissionais que ainda pensam. Pesos. Pesos de mochila, peso de celular. Ah, a gente ouve assim, olha aí, ó, não usa mochila só desse ombro, porque isso que causou tua escoliose, é por isso que tu tá torto. Ó, e tu ficou muito tempo sentado, mal sentado. Gente, nós somos profissionais, nós temos que trazer a informação correta para quem é leigo. Os pais não têm obrigação de saber. A gente tem. Então, vai. Mito ou verdade? Mochila pesada causa escoliose. É o mito master. Master mito. É mito, mito. Ó, só para contextualizar bem rápido, a escoliose ela é uma condição idiopática, né? Vamos falar das causas Boa. idiopáticas que não tem causa definida. Se não Perfeito. tem causa, quais são as possibilidades que a ciência traz? Alteração do sistema nervoso central, genética, epigenética, ambiente onde esse paciente vive, fatores hormonais, melatonina, o sono dessa criança, a calmodulina, leptina, vitamina K, cálcio, vitamina D. Então, assim, envolve tantas outras alterações que usar a mochila indo para a escola e voltando da escola não é a causa. Então, os pais, às vezes, só ficam enchendo a cabeça da criança de mais um questionamento, sendo que não é isso que está causando. Mas uma coisa eu falo para eles, não é a causa, mas se a gente pode. Se a gente enxerga que essa mochila está muito pesada, ele não Concordo. está conseguindo manter a posturinha dele corrigida, vamos aliviar, põe numa rodinha ou Vamos põe nos dois melhorar. braços, tá tudo bem, como qualquer outra pessoa, não é só na escoliose, né? Se eu tiver uma má postura e ficar aqui, ela só vai me favorecer, é uma carga que tem ali, mas Claro. não é a causa, tá? Então a causa, ela é um fator idiopático, a gente ainda não sabe, tem um ciclo vicioso acontecendo ali, né? Tem uma alteração via sistema nervoso central que por algum fator que a gente não gene, alguma coisa que está deixando assimétrico todas as informações que está mandando para a estrutura desse corpinho dessa criança em desenvolvimento. Eu Então é sempre isso. falo, a gente tem que preparar o corpo dessa criança para carregar a mochila, É né? isso. É Então, é isso. um corpo que precisa de força. Alguém fez, aqui eu fiz uma pergunta aqui, ó. É possível reduzir a inclinação de uma pessoa adulta com mais ou menos 28 anos? Olha, a gente não tem muita evidência, primeiro porque a gente tem que pensar que tipo de escoliose eu estou lidando. Ok, Se é uma escoliose muito rígida ou é uma escoliose flexível, qual é o grau, né? Qual é a gravidade dessa curva? Se é uma ok. curva leve, eu acho que pode ser até possível. E aderência do paciente, eu acho que isso é muito importante. Assim, se a pessoa é muito dedicada, eu acho que a gente tem resultados surpreendentes, mais do que a gente imagina. Mas óbvio que depende da gravidade, depende de vários fatores. Mas o mais importante não é diminuir o grau.
melhorar sua qualidade de vida, parar a progressão dessa curva, porque curvas acima de 30 graus, elas tendem a piorar meio grau por ano, mesmo na fase adulta. Então, a gente tem que tratar na fase adulta. E a gente lembrar que o paciente adulto é o que mais relata dor, não por conta da escoliose, mas né, a escoliose ela tá ali junto. Então, a gente tem que tratar, objetivo, parar a progressão da curva, melhorar a dor e promover uma melhor estética, porque isso vai melhorar os fatores psicológicos, qualidade de vida e assim vai, né? Esses são os objetivos na fase adulta. Mila, uma pergunta rápida. Escoliose dói? Mito ou verdade? É mito, é mito. Eu tenho muitos pacientes que não sentem dor, que não relatam Perfeito. dor, mas eu tenho pacientes que também relatam dor. Do Ok. mesmo jeito que eu tenho, né? Eu não tenho escoliose, não tenho nada. Há um tempo Mas atrás eu tava numa melhorou nas crise fotos. aguda de dor. Exato. Claro. Então, a dor, ela, como a escoliose, ela é multifatorial, né? Como a gente Perfeito. conhece, tem vários pontos. Então, a escoliose, ela só é mais um ponto a ser cuidado, mas ele não é a causa da dor, provavelmente. A não ser curvas acima de 70, 80 graus. Daí tem fator cardíaco, respiratório, dor, mas aí vem outros contextos, é uma curva mais grave, é um outro caminho aí, tá? Pensando no dia a dia do instrutor de Pilates que está lá no seu estúdio, tu consideras alguma coisa que é totalmente contraindicada em termos de exercício para qualquer cliente com escoliose? Exercícios Aos... de inclinação, Ok, evitem, evitem. ok, Rotação excessiva. Quando a gente fala de derrotação, não é rotação. É um trabalho mais de inspiração, é um trabalho mais de caixa torácica, que a gente né, trabalha posteriormente esse gradil costal ali. Então, ok. evitem rotações excessivas, inclinações laterais. E se o seu paciente ele é retificado, Na não fica torácica. trabalhando, sabe como é que chama aquele exercício do Swan. super-homem? Swan, que é o super-homem. É isso. Evitem, porque pensa, se ele já é retificado, você faz mais a retificação só porque você acha que está fortalecendo os extensores, pensa, extensor ele faz o quê? Se eu não tenho força de extensor, eu vou fazer uma inclinação de tronco. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, ó. Tá. Vou fazer uma inclinação de tronco. Se eu não tenho força de extensores, o que vai acontecer comigo? Eu vou desabar. Então, eu Certo. preciso de fazer essa força de extensores e eu já estou contraindo eles ali. Então, não necessariamente eu preciso ficar Fazer uma forçando hiperextensão. isso, levando isso num excesso. Então, Ok. e avaliem, avaliem. Gente, a avaliação tem um ouro dentro dela que vocês não imaginam. Eu lembro que eu avaliava em 15 minutos e eu falava, meu Deus, como é que eu sobrevivia? Até que hoje minha avaliação dura 1h30, 2 horas. Eu sei, Claro. e eu sei que nos estúdios de Pilates isso não é tão comum muitas vezes. Mas quem sabe esse não pode ser o seu diferencial? Isso vai aumentar o seu Perfeito. ticket, isso vai mudar o olhar das pessoas para você. Avaliação é ouro. Acho que é isso. E concluo, o profissional, o fisioterapeuta pode ser o primeiro profissional a ser procurado para escoliose, sim ou não? Sim, isso é verdade, isso não é mito. Nós somos profissionais de primeiro contato, tá? Ah, ele precisa de um acompanhamento médico? É muito importante o Claro. acompanhamento médico também, isso em conjunto. Mas vamos dizer, olha, a filha da Dona Maria, que já passa com você, tá com escoliose. Você pode marcar uma avaliação e lembra, antes de marcar uma avaliação, é importante ter uma radiografia panorâmica em ortostatismo desse paciente, para que você consiga já avaliar e já começar o tratamento dela e não perca muito tempo, já começa tudo junto, avaliação radiológica, avaliação clínica, e você conseguir, através disso, nesse primeiro contato, direcionar essa criança e esse adolescente. Então, nós somos um profissional de primeiro contato. Nós podemos Maravilhosa. avaliar, diagnosticar, dar E prognóstico, tratar. direcionar o tratamento e dar alta. É Arrasou! muito bom. Arrasou! Agora, Muito eu bom. sei que ela tem tempo, a Mira, ela tava com o tempo meio contadinho, ela disse pra mim, Paula, tô com tempo Eu curto. queria ficar mais, a pacientinha já tá aqui já. Tá, Hoje à tarde então, tá assim, ó, um atrás do vai, outro. vai ter um presentinho pra galera, Mirla, que tu me Vai, disse. e é verdade. Eu quero muito presentear vocês, porque eu acho que a avaliação, olha, vai juntar tudo. A avaliação, ela é ouro. E aí eu vou mandar para Paula agora no meio da tarde o link. O link não, é um Arquivo. arquivo com os dados, inclusive, ali do tamanho do cimetrógrafo. Esse Ah, aparelhinho aqui, ó legal! para vocês terem nos estúdios de Pilates, para que vocês possam fazer boas métricas, avaliar com precisão, ter dados, sabe assim, a altura do celular, a Pra altura da fazer a pelve do foto, paciente. perfeito. Conseguir fazer isso de forma bem detalhada, para que a gente possa ser mais fidedigno com os nossos dados. Combinado? Então, eu vou mandar para vocês o arquivo do Oba! cimetrógrafo, Querida, certo? muito obrigada. Ó, Obrigada, então, eu. faz o print aí pra nós.
Faz um print, faz um print. Aí. E Ah, postem lá, hein? Eu já vou. Não, eu não vou terminar a live. Mirla, fica à vontade, que eu vou fazer um tá. fechamento aqui. Um beijo. Obrigada e até Contem a comigo, viu? próxima. Contem comigo sempre. Pessoal, um Não, beijo. Me sigam antes lá. de Um ir beijo, embora, beijo, vou dar os beijo. últimos beijos, vou dar os Tchau, últimos tchau. recados, então. Ó, que legal. Eu sei que a gente teve que falar muita informação, é muita coisa. E vocês querem um resumo dessa live com tudo que foi falado? Ficou alguma dúvida? Eu sei que pode ter ficado. A gente tem um grupo VIP. Tá aparecendo para vocês, para quem chegou depois. Gostaram? Em primeiro lugar, quero saber se vocês gostaram. Eu ainda tenho um tempo aqui para falar com vocês. E eu agradeço o tempo de vocês. Vocês não têm ideia como isso é importante para gente. Para que eu consiga trazer mais conteúdos de qualidade. O tempo que vocês estão aqui comigo faz toda a diferença. Então, eu agradeço de coração a presença de vocês, tá? Então, isso me motiva cada vez mais a trazer mais. Quero trazer cada vez mais, tanto profissionais quanto conteúdos. Vocês é que fazem a diferença para esse programa acontecer a nossa hora do intervalo há 4 anos. Mais uma vez, então, gostaram? Ai, que maravilha! Obrigada. E aí, eu quero fazer um resumo dessa live. Vocês querem um resumo dessa live com todos os conteúdos que a gente trouxe aqui para vocês? Querem? Eu tô uma mãe, hein? Eu tô uma mãe. Bom, então, eu vou fazer um resumo dessa live. Para isso, tem que estar no nosso grupo, tá? Ai, que bom! A Vivi, querida! A Iana, amei! Nossa, muitas informações. Não é? É um tema complexo, né, gurias? Então, opa. O no... Perdão, alguém escreve aí para mim. O nome dela é Mirla com Y RLLA Moreira. Mirla Moreira, tá? Entrem lá, a Mirla tem um conteúdo bem legal e nós vamos fazer um resumo então dessa live e mais o PDF que ela vai mandar, vai estar lá no grupo VIP. Eu não vou mandar imediatamente, vou mandar daqui a pouco, tá? E fica um convite para vocês aqui. Foi boa, né? Muito conteúdo legal e tem muito mais para a gente saber sobre esse tema super importante. Então, que bom que vocês gostaram. Olha aí, ó. Ai, sucesso total. E fica um convite para vocês, professores de Pilates que estão aqui, que estão conhecendo o meu trabalho. Tem algumas das minhas alunas aqui que já estão aqui. Eu tenho um clube de treino para instrutores de Pilates, tá? Então, quem é instrutor aqui de Pilates, trabalha no estúdio de Pilates, não conhece o repertório original do Joseph Pilates, do Matt Pilates, do Reformer, tem dificuldade para montar sequências de aulas, treinos com acessórios. A gente tem o Clube Pilates Todo Dia. É a minha plataforma de treino para instrutores de Pilates que querem melhorar o treino não só no seu corpo, mas também melhorar a qualidade das aulas com seus clientes. Então, você vai melhorar seu comando verbal, você vai melhorar o seu corpo, a sua consciência corporal, você vai melhorar a sua leitura do olhar do seu aluno e trazer os exercícios que ele precisa. Isso só quem treina sente e faz. A aula de quem treina é completamente diferente. Ó, a Cris tá aqui, ó, bora lá. Hoje tem. As minhas alunas estão aqui, a Vande também. Então, quem vai treinar comigo, toda quarta-feira tem aula ao vivo, 6 horas da tarde. Se alguém que tá aqui no ao vivo quiser fazer essa aula hoje, é só para quem tá ao vivo. Vai mandar um direct para mim. Eu quero. Tem que ser só no ao vivo, tá? Eu quero, vai ter que ser assim, ó. É daqui, no máximo, meia hora. Manda no direct. Eu quero, vai poder fazer essa aula ao vivo com a gente. E hoje vai ter uma aula maravilhosa que eu já lá vou colocar o acessório que nós vamos usar, aula de match. Quem não pode estar ao vivo às 18 horas, ai, Paula, eu trabalho, não tem como. Todos os treinos estão gravados. Ontem eu acabei de colocar um treino novo de reformer. E hoje vai ter o treino, então já tem mais de 150 treinos. E sabe quanto custa isso por mês? Só R$ 67. Uma pizza que tu come no teu final de semana paga o teu mês inteiro para tu acessar todos os dias, certo? Então assim, ó, não tem desculpa para não treinar. Quem quer treinar com a gente hoje, 18 horas pelo Zoom, manda um eu quero para mim.
Combinado? Só entre nós aqui, hein? Não contem pra ninguém. É só pra quem ficou até o fim da live aí que vai ver, tá? Então, muita coisa, hein? Vai ter. Entra lá no grupo VIP, vai ganhar um resumo, vai ganhar o PDF, vai ganhar a aula aí quem quer. E semana que vem tem mais. Muito obrigada pela presença. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo. Faz um print aí meu também, ó, de verde, hoje, aí. E me manda, me marca, @Pilates na escola. Um beijo, gurias. Até a próxima.